Disse nos blogueiros lá do site gazetesportiva.com que eu enxergava muito claramente que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Porque o Vitor Pereira tá chegando, não sabe ainda nem o nome das pessoas do time, nem o nome de ninguém. Se o Corinthians ganhar, seria muito mérito dos jogadores. Já o Rogério Ceni tá acertando esse time, tá vindo numa sequência boa. É tudo muito relativo, existem circunstâncias. Circunstância nada, certo? É claro que sim. O Corinthians não jogou mal contra o São Paulo, não, apesar de ter técnico novo, 2 dias de treinamento, 3. A questão não é essa, a questão é que o Rogério está conseguindo acertar o time do São Paulo. Vinha vencendo, não jogando bem. O Muricy até concordou comigo quando eu falei isso ontem no Mesa Redonda. E de repente contra o Corinthians, que é um jogo maior, que é um jogo que tem a rivalidade. O São Paulo teve uma intensidade muito grande, que teve inclusive no Campeonato Brasileiro passado. São Paulo também fez um baita jogo contra o Corinthians. Ainda mais no início. Não conseguiu repetir depois na sequência do campeonato, quer dizer, então é um jogo especial. O Rogério tem mérito, eu gosto muito das ideias de jogo do Rogério. O Rogério, ele foi, você vai observando, ele foi absorvendo um pouco de cada treinador que passou por ele. Ele tem um quê de Tele Santana, ele tem um quê do Muricy, ele tem um quê do Osório na armação do time. Tem um quê de Rogério? É dele, próprio. Dele próprio, né, Celso? Então o Rogério é um cara que, olha, eu vou te falar uma coisa, eu disse isso antes, eu vejo o Rogério no futuro dirigindo a seleção brasileira. É uma aposta que eu faço. Paulo Sérgio. Bom, Primeiro, você acha que ele chega na seleção brasileira? O Rogério? É. Tem condições, sim, por que não? Eu acho. Tem condições. Até pouco tempo atrás nós estávamos falando Renato Gaúcho. E convenhamos, nós estávamos falando sobre ele. com o outro. É lógico que há uma evolução e há os momentos. O Rogério, nesse jogo, jogou muito bem. Ele aplicou na sua equipe um esquema tático muito inteligente. Sim. Depois do 1-0. Ele neutraliza todos os principais jogadores do Corinthians, no caso do Paulinho, Renato Augusto. O William foi o melhor por parte do Corinthians, porque tem uma qualidade técnica, tem velocidade. Então essa equipe do Corinthians, ela falhou sim em ter tomado o gol no primeiro minuto. Aí depois correu atrás, teve a chance ainda, bola na trave. Falhou também, né? Mas mesmo assim, teve chance de bola na trave. Então essa equipe do Corinthians pecou de ter tomado gol no início. Mas a leitura, muito Mas o Rogério jogou muito bem. A leitura do jogo feita pelo Rogério foi sensacional. Inclusive, quando o Vitor faz a substituição, põe o Cantígio, que ele já estava esperando, que é o cara da distribuição, botou lá o Juan para marcar o Cantígio e não deixar ele jogar. Ai, quero muito falar sobre isso, Vitor e Cantígio, hein? Antes, vamos chamar o Osmar Garrafa no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. Tô sabendo que você tem mais informações sobre o Rogério Ceni. Conta pra gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Paulo Sérgio, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Tô ouvindo vocês falarem do Rogério, né? Todo mundo falou do Rogério depois da partida contra o Corinthians. A vitória importante nos clássicos que acabaram culminando com esses números que há pouco nós apresentamos na reportagem. 100% nos clássicos desde a sua volta à segunda passagem. Em futebol, eu me convenço cada vez mais que futebol é resultado. Né? É resultado. Os resultados estão vindo e aí começam os elogios. O São Paulo, na minha volta das férias, eu fiz aquele jogo contra o Água Santa, empate em 1-1, tava todo mundo olhando meio torto para esse time do São Paulo. Aí bastou ganhar do Corinthians num jogo que o São Paulo foi muito bem, como disse o Paulo e também o Celso, para a galera começar a olhar com outros olhos. E é verdade, o trabalho do Rogério tem sido bom. Com outros olhos, o trabalho do Rogério. O São Paulo, ele sai de ameaçado de rebaixamento para brigar pela liderança na classificação geral do campeonato. E aí, já que o assunto é o Rogério Ceni, que está bem com a torcida, fazendo as pazes com a torcida, que estava meio olhando torto para o Rogério quando ele voltou com aquela história lá do Flamengo, o elenco também está numa boa com o Rogério. Nós pegamos alguns trechos dos bastidores pós-vitória do Corinthians para ver como foi o comportamento do Ceni, que é um cara que adora vencer, é um cara pragmático, um cara detalhista, como é que foi no vestiário com os jogadores dele depois da boa vitória frente ao Corinthians e de 100% de aproveitamento nos clássicos. Vamos ver. Quando se joga com alma, com coração desse jeito, independente do que aconteça, pode no acaso sofrer um gol no final, pode acontecer realmente e a gente sair lamentando o resultado. Mas a gente engrandece a alma, a gente vê o brilho de cada um dentro do campo, o que vocês deixaram aí, a história que vai ficar para esses caras que vieram assistir o jogo hoje aqui. Essa é a paixão que tem que ter, esse é o gostoso do futebol, é entregar tudo como vocês fizeram, tudo até o final.
E por isso é o presente que vocês têm. É os dias que vocês compram, é o aplauso que vocês ganham, é os mesmos 40 mil e mais 10 mil que vão vir no próximo aqui. Mas pela alma de vocês, pelo coração, pelo tamanho da grandeza de vocês. Parabéns pela vitória, demais. Tá aí, Michele, o Rogério querendo puxar os jogadores da importância que se é vencer um clássico, principalmente contra o Corinthians. E na quarta-feira, na quinta-feira, já tem outro clássico, o Verdão pela frente. Eu volto a hora que você quiser para falar um pouco já da preparação do São Paulo, que se reapresentou hoje aqui no CCT, Michele. Ah, não fala que você volta a hora que eu quiser, que você não vai embora. Você fica aqui no telão. Fica no telão. Deixa ele no telão, então, diretor. Deixa ele no telão. Você vai ficar no telão com a gente o tempo todo, Garrafa, que eu te amo. Rogério, que legal, que energia é essa? Bacana. Ô, Garrafa, às vezes você perdeu as imagens aqui, hein, Garrafa? Enquanto você estava falando aqui, ela tava vibrando aqui. Tava vibrando, que eu achei bonito. Tava um negócio aqui, rapaz. rapaz. Legal. Isso é comum, isso faz parte. E daí, de todos os Celso, a gente times, nunca vê. Eu gosto de ouvir o que eles falam. Sei, mas eu acho que faz parte Eu me de um emociono. contexto. Eu acho que é natural. O Rogério Paulo, que tem tantos anos de estrada, sabe cada um do seu jeito, mas toda essa resenha É legal, né? no antes, no Eu pós-jogo é legal, é algo que o torcedor está tendo acesso agora, porque as próprias mídias dos clubes estão distribuindo. Mas eu E continuam surpreendo. distribuindo. O Celso Cardoso não liga, mas a gente ama. É porque, na verdade, eu fico com receio de que eu digo, nós, a imprensa, passe a impressão de que isso ganha jogo. Não, isso foi o Não pós-jogo, é isso. Celso. Não, isso foi então, um parabéns pois pro mas, time, na parabéns. verdade, claro, a mas é o entrega. trabalho no dia a dia, é o método de treinamento, é isso. Isso é só um complemento. Eu sabe? creio que tudo isso aí foi a entrega dos jogadores. Rafinha, né, que Foi a jogou entrega dos jogadores. Então Que já teve no você clássico tem o passado. Pablo Maia, que jogou muito bem, o Rafinha. Igor Gomes. Mas peraí, calma, calma, empolgada hoje. tá empolgado, tá cantando um Não, deixa eu negócio. falar calma, nada, eu vou calma, sair, tchau. calma. Aí você tem o Gabriel Sara também, que é um jogador muito ofensivo, se viu na obrigação de estar marcando. É lógico que a parte defensiva toda jogou muito bem, o Volpe também, bem posicionado. Então a equipe respeito ao toda. rival. E o Éder, Rafinha? Eu falei a defesa toda, mas o que Ó, você quer que eu fala, fale do Rafinha foi o destaque, Rafinha, o Muricy até falou do Rafinha. Rafinha, você jogou bem, Rafinha, você jogou ia bem. falar, viu? Fala. Aí de o novo, Éder, repete. aí o Éder também voltando para marcar, a Caleri ficou ali na frente. Então, essa fala do Rogério foi pela entrega dos jogadores. É verdade. E essa entrega dos jogadores tem que ser enaltecida assim, né? Dentro de um clássico, foi como o Garrafa mencionou. Ganhou um clássico, a visão já é outra, a moral é outra, a confiança é outra. Então é um novo tempo para esse São Paulo. Ô Fini, esse foi o gol mais rápido nos clássicos, será? Porque foi o quê? 57 segundos, é isso? Foi o gol mais rápido em clássicos. E além do gol mais... Do majestoso, Eu né? acho que São o que Paulo e vale Corinthians. para o São Paulo, Legal, né? eu acho que fica para o São Paulino, além da vitória em si, foi o melhor jogo do São Paulo na temporada. Foi. É isso. O melhor Taticamente jogo do São Paulo foi. na temporada. Você tava lá, né? Tava. E o seu filho Melhor também. jogo na Pegaram temporada. chuva não, né? Vocês estavam cobertos. Tava. Você também tava lá, né? Tava lá. Você tava num lugar chique, né, Paulo? Eu vi, meu Deus. O Celso não viu onde que ele tava. Mas o Paulo tava num camarote e tal. O Garrafa ainda não foi embora, meu querido. E não choveu hoje, né, Garrafa? Você tá aí na rua, não choveu. Vamos falar sobre o clássico de quinta-feira contra o Palmeiras? O Tricolor vai ter mais opções para o jogo contra o rival? Então, Michele, a expectativa é que o Rogério possa ganhar pelo menos mais um reforço para o clássico contra o Palmeiras. O time se reapresentou hoje aqui no CCT da Barra Funda, clima bem legal, tranquilidade. A vitória, o Paulinho sabe como é isso daí, a vitória dá tranquilidade para a boleirada, vem todo mundo mais leve na reapresentação. No gramado, só os jogadores que não atuaram os 90 minutos e que estão em recuperação. O caso do Patrick e do Luan, que já foram liberados para outro jogo treinando normalmente. E a boa notícia foi o Alisson. O Alisson teve um problema muscular. Ele, muito provavelmente, deve ficar à disposição do Rogério para a partida contra o Palmeiras. Se ele vai ser escalado ou não como titular é uma outra questão. Hoje ainda é segunda, tem terça e quarta-feira para a definição da equipe. Vamos aguardar até lá. O Jandrei, que na segunda-feira passada
ele testou positivo para Covid, hoje completa 7 dias. O protocolo da Federação Paulista, 10, 11 dias. Muito pouco provável que também participe da partida contra o Palmeiras. Talvez o Jandrei só volte para o final de semana. Mas como disse o Paulo Sérgio e o Celso, o Volpi foi muito bem. Inclusive foi decisivo. Logo que o São Paulo fez 1-0, o Corinthians partiu para cima, ele fez uma defesa importante. Então o Volpi deve ser mantido. E aí o Rogério Ceni define o time para esse clássico importante, importantíssimo contra o Palmeiras, com o Alisson sendo a principal novidade. Uma última informação sobre o David Neres, né? Jogadores do leste europeu, jogadores que estão aí aguardando uma liberação da FIFA. Até o Muricy disse ontem no Mesa Redonda Futebol Debate, o São Paulo está monitorando esse jogador. Se realmente vier essa liberação, o acordo puder acabar acontecendo, o São Paulo não descarta a possibilidade. É algo ainda um pouco embrionário, mas o São Paulo está de olho no mercado e de olho nessa possibilidade, especificamente no David Neres. Tá certo, Michele? Certo, Garrafa. Fala, Celcinho. David Neres, o Muricy falou ontem, né, sobre isso aqui, ainda é um pouco tá difícil. todo mundo de olho nesses Mas jogadores que são da Ucrânia, essa situação Tem triste. o Pedrinho também, né? Pedrinho, o Maicon, é uma situação muito triste que acontece, uma guerra, ninguém quer isso. A gente torce para que acabe logo, mas até aí fica esse impasse, movimento, né? esse impasse. O que vai ser da Ucrânia? O que vai sobrar da Ucrânia? Donetsk vai fazer parte da Ucrânia, vai fazer parte da Rússia, quer dizer, então são situações e questionamentos sem respostas. Perdão. E aí a FIFA liberou, por enquanto, vai liberar esses jogadores para que eles fiquem em atividade. Mas por quanto tempo? Será que vale a pena você ter um jogador como esse até julho só? Ou é possível prorrogar até o final do ano? Como é que vai ficar? Então é uma situação que você tem que aguardar. Acho que a princípio até julho, depois até o final do ano, né, Paulo? Não, e tem outra coisa, a cabeça desses atletas, né? Porque eles vieram de uma situação muito difícil. Deixando tudo Nós lá. nem imaginamos o que está passando na cabeça desses garotos, pelo aquilo que eles viram lá, né? Então, tem que dar um tempinho também para que eles possam se recolocar novamente aí com a cabeça, com a família. Então, não é um momento fácil, não. É verdade. E eles precisam continuar em atividade, né? A parte física também para eles é importante, né?